Olá, minhas fantasminhas, tudo bom com vocês? Nunca mexa com o sobrenatural. Vem comigo. O nosso relato de hoje é um relatinho curto, mandado pela Karina. Olá, Fênix, adoro o seu canal. Tô começando a acompanhar o seu canal desde o primeiro vídeo, desde o começo do canal. Estou achando muito interessante as histórias e devido ser histórias verídicas, como você disse, eu resolvi vir aqui relatar o que aconteceu comigo. Porém, um relato sério. Opa! Adoro esses relatos assim, sério. E vamos lá, vamos ver o que aconteceu com ela, né? Gente, eu tô olhando pra lá porque eu tô olhando pro notebook. Eu tô lendo pra estar contando aqui pra vocês, tá ok? Não tem como eu estar olhando aqui pra vocês e olhar lá. Bora lá pro relato, bora lá pra história. Bom, Fênix, o meu relato, eu tinha na faixa de 17 anos, não me recordo o ano no momento, pois já estou com 40. Eu estou com... já estou com 40 anos. Isso aconteceu quando eu tinha na faixa dos meus 16 para 17 anos. E a minha família, a minha mãe, era envolvida na Umbanda. A gente gostava de ir lá para tomar passe e gostávamos de ver os orixá fazendo os seus trabalhos, dando a oração, dando os passes, cuidando das pessoas. Achávamos muito bonito. Porém, na casa que nós íamos, teve uma vez que eu e minha mãe fomos convidadas para uma gira da esquerda. Bom, Fênix, para quem não conhece, a gira da esquerda é a gira que entra na parte de Exu e Pombagira. E lá vai eu e a minha mãe para essa tal festa da esquerda. Chegando na festa, tinha uma senhora que nós não conhecíamos ainda, ela era nova como a gente na casa. E ela estava lá incorporada com o Exu dela. E a minha mãe resolveu passar com esse Exu. E ele adivinhou, falou umas coisas lá para minha mãe e batia tudo. Batia tudo com o que ele falava para minha mãe, tudo estava dando certo. Olha, gente. Após o término da festa, a minha mãe foi querer conhecer essa senhora que justamente trabalhou com esse Exu. E acabou criando uma amizade entre as duas. E essa senhora passou a cuidar da minha mãe e de mim. Eu era meio espirivetada. Peraí. Eu era meio espirivetada. Eu gostava muito de bailinho, de sair, de ir para festas. Naquela época, existiam muitas festas, bailinhos, que não era tão perigoso quanto hoje, da gente deixar nossos filhos, nossos netos saírem para festinhas. Antigamente era mais saudável. Apesar que minha mãe tinha um dom. A minha mãe, ela tinha o dom da visão. Aonde ela via as coisas, conforme ela via, ela tentava ajudar pessoas. Quando era com pessoas conhecidas, ela falava o que iria acontecer e tentava evitar e ajudar. Quando era com pessoas que ela não conhecia, ela falava que simplesmente orava, rezava e entregava na mão de Deus para proteger. E eu sempre acreditei nas coisas que a minha mãe falava, mas às vezes, adolescente, já viu, né? Às vezes a gente queria sair e minha mãe não queria deixar. E eu achava que ela usava desse dom para não deixar eu sair. Falava que poderia acontecer algo comigo para mim ficar com medo e não ter que sair. Boa ideia, olha aí, ó. Eu gostei disso. E conforme minha mãe e eu pegamos amizade com essa senhora, que eu vou colocar o nome de Maria,
era outra, que tudo que falava nela, sim, eu acreditava, porque ela confirmou muitas coisas da minha mãe. E de mim também, conforme foi se passando o tempo, fomos pegando mais que amizade. As duas chegaram ao ponto de se considerar irmãs pelas amizades que pegaram as duas. E eu a respeitava muito. Então, tudo o que ela falava para mim, eu também comecei a acreditar e acreditava. Quando eu queria sair, que ela chegava e falava: não, você não pode sair por isso, isso, isso. Fênix, eu não saía. Eu ficava com medo. Às vezes eu debatia com a minha mãe. Eu vou, eu vou, eu vou. Mas aí a dona Maria chegava: não, você não vai. E eu, Fênix, não ia. Um dia, um belo sábado, aonde eu morava, pro lado da região de Santa Amaro, São Paulo, próximo à minha casa, tinha uma agência de carro. E essa agência de carro fechava-se final de semana e dava bailinhos de som. E eu ia direto, batia cartão, eu nem pagava mais para entrar, de tanto que eu ia lá. Todo final de semana eu estava lá. E minha mãe foi se cansando de todo final de semana eu estar ali. Eu não parava em casa final de semana. E um belo dia eu fui. E eu tô lá dançando, bela, linda, maravilhosa. Porque eu sempre fui de dançar muito, sabe, Fênix? Tudo eu dançava. E de repente eu tô lá dançando lá com o pessoal. Conforme eu estava lá dançando, quando eu dei uma giradinha, que eu olhei sentido, para a porta de entrada eu dei de cara com quem? Adivinha, Fênix? Com a minha mãe e a Dona Maria. Nossa, meu coração gelou. Eu já logo pensei, morri. É complicado. Eu morreu por quê? Porque ia levar uma surra? Você não tinha avisado para sua mãe que foi? Ela não sabia onde você estava? Só pensei, Fênix, morri. Minha mãe tinha falado para mim não ir. Eu passei pela ordem dela e fui. Do nada a Dona Maria chegou lá. Ela só apontou o dedo para mim e com um dedo me chamou. Ou seja, acho que ela apontou e fez assim, né? Porque não dá para gritar no meio de som alto. Quando eu me aproximei, toda sem graça, cabecinha baixa, ela só olhou para mim bem séria e falou: te dou 5 minutos para você estar em casa. Eu fui querer inventar de fazer ainda um charminho para pedir para mim ficar mais um pouquinho. Porque elas viram que eu não fazia nada de errado. Eu simplesmente ia para lá para dançar, nada mais. Mas a minha mãe, infelizmente, já estava cansada dessas minhas danças. E Dona Maria só olhou e falou: não quero saber. Daqui 5 minutos eu quero você dentro de casa. Eu olhei e falei: tá bom. Elas viraram as costas e foram embora. Eu voltei e fui me despedir dos amigos. Nessa que foi para mim sair, começou uma música, que era a música da turminha. A gente tinha nossos passinhos para dançar. Ah, eu não me aguentei. Eu não ia deixar passar a nossa música, a música da turminha de todo final de semana. A gente abalava a Fênix dançando aqueles passinhos. Era muito gostoso. Voltei. Pra que tu voltou? Ai, menina, pra que tu fez isso? Voltei. E ali comecei a dançar, 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 que eu chega suei de tanto que dancei. Quando eu fui ver, quando eu dei por conta de mim, acabou a festa. Era meia-noite. Logo eu lembrei da Dona Maria. Fechou-se a agência de carro. Eu fui me despedindo, com o coração na mão de ir para casa. Eu iria sozinha, porque a única que o caminho de ir sozinha era eu. E para poder ir para minha casa, eu tinha que passar por uma ponte. Eu passava por uma vielinha. Nessa vielinha tinha uma ponte
Através dessa ponte eu entrava na minha rua, porque era o caminho mais próximo, mais perto para chegar rápido em casa. E eu fui, despedi de todo mundo com o coração na mão e fui pensando qual a desculpa que eu iria colocar para falar para Dona Maria. Porque eu sabia que ela estava lá me esperando voltar. Fênix, eu passei pelo corredorzinho que tinha que passar antes de chegar nessa vielinha, antes de chegar nessa pontinha. Meu coração gelou. De repente, assim, eu senti um frio na espinha. Meio que eu olhei para trás, mas não tinha ninguém. E eu com aquela sensação que tinha algo me olhando e fui andando, apertando os passos. Mas parece que quanto mais eu apertava os passos, mais alguém estava me seguindo. Só que eu olhava para trás e não tinha ninguém. E eu com medo, ali eu comecei a suar, comecei a tremer. E pensando mesmo assim, a cabeça a mil, pensando em qual desculpa que eu iria dar para minha mãe e para Maria, para Dona Maria. Consegui passar da viela, ufa! Era uma parte mais escura, era a viela. Cheguei na parte da ponte. A ponte não era tão escura, mas era uma pontinha de madeira. Eu tinha medo de passar naquela pontinha. Não era uma pontinha que abaixo da ponte era fundo. Era um riachinho, corgo. Na realidade era um corguinho, mas pelo fato da ponte ser de madeira e balançar, era pequena, mas eu tinha medo. E ali eu fui andando devagarzinho e com aquela sensação que tinha algo me olhando. Eu olhei para trás, não vi ninguém. Quando eu consegui passar da ponte, eu respirei e fiz ufa, consegui passar da ponte. Não vi nada, ninguém, não tem nada, ninguém me seguiu. Que bom! Que nada, Fênix. Conforme eu fui andando, de repente, eu senti uma sensação tão ruim, uma coisa tão ruim como se algo ia me pegar. Que não adiantava, tipo, eu correr, não adiantava eu me enfiar em lugar nenhum, que alguma coisa estava atrás das minhas costas e que ia me pegar. Fênix, eu caí na besteira de olhar para trás. Eu vi um cachorro enorme. Não, Fênix, você não entendeu. Eu vi um cachorro enorme, grande, sentado, meio sentado, e com a parte da frente levantada assim, como um cachorro. Esses cachorros de raça fica, esses cachorros de porte de policial fica. Acho que é assim, né? Ó. Porque esse cachorro que fica com a bundinha sentada e fica assim. Bora lá, tá interessante. Eu fixei no cachorro, porque eu fiquei assustada. E eu, Fênix, sou da pessoa que quando eu fico assustada, as minhas pernas travam, eu não consigo correr. Eu olhei para o cachorro, aquele cachorro grande, com os pelos escuros, e eu fui olhando. Quando eu bati o meu olho no olho do cachorro, Fênix, o cachorro tinha um olho vermelho. Isso, vermelho, todo vermelho. E ele tinha uma feição de muito bravo. Ele estava com uma cara de quem ele queria me comer. Ele não queria me morder, ele queria me comer, Fênix. Eu me deu um medo muito grande, um desespero, que quando eu vi esse cachorro, que eu olhei esse olho vermelho dele, eu olhei para frente, Fênix, e corri. Eu corri, mas eu corri tanto até chegar na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu abri o portão e desci as escadas, eu mesmo me atropelando as escadas, de medo, chorando, porque eu sabia o que tinha sido, eu sabia o que era. Eu só não queria ter certeza, mas eu sabia o que era. Quando eu entrei dentro de casa, que eu abri a porta, estava a Dona Maria e minha mãe sentadas na cozinha tomando café e fumando. Quando eu abri a porta, que eu entrei e sentei no chão, caí sentada no chão, chorando, a Dona Maria começou a rir da minha cara. E eu chorando, olhei para ela e falei, não ri, a senhora não sabe o que eu vi. E ela ria, ria, ria que se acabava. E minha mãe olhava para mim e olhava para a Dona Maria sem entender o que estava acontecendo.
E eu olhava, falava, não ri, vocês não sabem o que eu vi. Eu vi um cachorro enorme, grande, com os olhos vermelhos. Ele ia me comer, ele não ia me morder, ele ia me comer, ele estava olhando feio para mim. E a Dona Maria rindo que se acabava. Quando ela parou de rir, ela olhou para mim e falou bem assim: "Isso é para você aprender. Quando eu te dar, quando eu te falar algo, você é para cumprir. Eu pedi para você dentro de 5 minutos estar aqui dentro de casa. Você veio?" Eu, olha, gente, é por isso que eu falo, mexer com sobrenatural e mexer com essas coisas é complicado. Eu, no desespero, não consegui bolar nenhuma desculpa. Eu falei a verdade, eu chorando, só falei a verdade, não menti. Que simplesmente, que na hora que eu cheguei no portão para ir embora, começou a música e eu voltei e perdi a noção do tempo. Mas que não foi por maldade, não foi por desrespeito, nem a minha mãe e nem a senhora Dona Maria. Ô, tadinha da bichinha. A Dona Maria séria só olhou para mim e falou assim: "Da próxima vez que eu falar algo para você, você cumpra. Porque se você não cumprir, não vai adiantar você correr. Dessa vez ele deixou você correr. Da próxima ele te pega." Olha, eu particularmente, eu não quero uma Dona Maria na minha vida. Eu não quero uma Dona Maria na minha vida. Aí ela continua falando: "Fênix, eu só abracei ela, pedi perdão, pedi desculpa, abracei minha mãe, continuei chorando porque eu fiquei com muito trauma do que eu tinha visto, deitei na minha cama e fui dormir. No outro dia, simplesmente olhei para minha mãe no café da manhã e falei que nunca mais eu ia desobedecer nem ela e muito menos a Dona Maria. Fica aqui o meu relato. É um relato curto, porém é um relato que eu deixo como uma lição. Quando você se envolve com o espiritismo, nunca desacredite. Como dizia e como diz ainda, porque ela está viva, Dona Maria, a Umbanda, o espiritismo é um terreno fofo. Tem que saber se pisar. Se não souber, você se afunda. Gente, que é isso? Que história louca é essa? Tô adorando o seu canal. Espero poder enviar mais relatos, mais histórias para você ler para todo mundo, pois eu tenho bastante historinha, peraí, gente, me atrapalhei aqui, a história me deixou confusa. Pois eu tenho bastante história, bastante relato para falar para vocês, devido a essa Dona Maria. Da próxima vez, deixa para a próxima vez. Beijo, Fênix. Boa noite para todo mundo. E adoro o canal Ponto Sobrenatural. Ah, obrigado, gatinha. Gente, que relato louco. Vocês viram isso? Ela viu um cachorro. E, gente, não tem como ser mentira, né? A senhora tá com 40 anos. Se fosse uma criança contando isso, poderia se dizer: ah, viu, sonhou, imaginou. Mas com 40 anos, e ela tinha 16 para 17, e essa Dona Maria ainda está viva? Tô longe dessa Dona Maria, fantasminhas. Não quero papo com essa Dona Maria. Deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando da história, tá? O que vocês estão achando dos nossos relatos aqui que eu tô lendo para vocês. Tá começando a chegar os relatos. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Vamos ver se tem mais algum aqui? Deixa eu dar uma procurada aqui no meu e-mail e no WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Opa, achei outro relatinho aqui. Minha mãe
Olha, sobrenatural aí de novo. Minha mãe resolveu vender a alma dela. Meu pai eterno. Vamos lá ver o que vai dar isso. Olha, gente, tô falando, mandem suas histórias, manda seus relatos pra gente ter conhecimento das coisas. É um rapaz que vai falar, tá? É o relato de um rapaz. Olá, Fênix. Olá, canal Ponto Sobrenatural e olá, fantasminhas. Eu vou mudar de nome no meu relato, porém é uma história que, dentre a família, é uma história já meio que conhecida. Então eu não vou poder colocar o nome exato de cada pessoa, incluindo o meu. Eu vou deixar o meu nome como Adilson. Bom, Fênix, vamos já diretamente ao relato. A minha mãe ela era casada, porém, do nada ela se separou do meu padrasto e eu tinha minha irmã, mais nova do que eu. Ela tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, 8 para 9 anos. Eu já estava um pouco mais velho, eu já estava na minha faixa dos meus 15 anos de idade. E eu sempre fui um filho muito ciumento com a minha mãe. Então eu protegia sempre a minha mãe, protegia onde ela estava. Se algum homem olhava para ela, eu tinha muito ciúme, eu queria brigar com todo mundo. E o tempo todo eu estava do lado da minha mãe. A minha mãe, o nome eu vou deixar mesmo como mãe. E a minha irmã, bom, a minha irmã eu vou deixar o nome dela como Santinha. Que de Santinha, Fênix, ela não tinha nada. Essa é boa. Eu gostei também disso. Isso é bom. Eu adoro saber as histórias assim, gente. E a gente fica sabendo o que os irmãos pensam da gente, né? Olha aí os irmãos mais velhos. Bora lá pro relato. Que de Santinha não tinha nada. Em frente à nossa casa, nós morávamos na região de São Paulo. Em frente à nossa casa tinha um ferro velho. Todas as criançadas gostavam de ficar dentro daquele ferro velho, sempre procurando alguma coisa para brincar, procurando alguma coisa. Eu ia lá procurar rolemã, porque o meu padrasto fazia uns carrinhos de rolemã para mim. A minha irmãzinha Santinha, que de Santinha não tinha nada, invocou que queria um carrinho de rolemã para ela. Ou seja, menina, não se brinca de carrinho de rolemã. Mas, como era a caçula, vai eu me enfiar lá dentro do ferro velho para procurar as rolemã para o meu padrasto fazer o carrinho de rolemã para ela, nem que fosse inferior ao meu, porque o meu era top, o meu era bonitão. Nisso ela, de santa, de santinha, não tinha nada. Fui inventar de ir para o ferro velho, porque o pessoal, o dono do ferro velho, mudou, mas ficou muita bagunça ainda lá dentro do ferro velho. E as criançadas, quando partiu o último caminhão, as criançadas pareciam um bando de urubu, tudo saiu correndo para ir para dentro desse ferro velho para ver o que tinha lá dentro. Logicamente que eu não ia ficar de fora, fui junto. E carregando a Santinha junto comigo. Meninas. Olha o preconceito com as meninas. Mas entramos. E mexe dali, fuça dali, um bando, um monte de moleque, um monte de menino, tudo correndo, brincando. E nada da Santinha. A Santinha sumiu. Eu já logo pensei, pronto, vou apanhar da minha mãe. Aonde ela se enfiou. Eu comecei a gritar, Santinha, cadê você? E ela tinha medo de mim, porque eu batia nela. Então, quando eu chamava ela, aí que ela não respondia mesmo. Mas você também é muito inteligente, né, seu Adilson? No lugar de você botar uma das crianças para chamar a bichinha, tu mesmo vai chamar, sendo que ela tem medo de você, ela não ia responder, não. Ou ela teria ido embora.
E eu lá gritando que nem louco, Santinha, Santinha, todo apavorado, preocupado. Achei ela sentada dentro de um carro velho, com um livro na mão. Eu olhei para ela bravo e perguntei: "O que é isso daí, Santinha?" Ela só olhou para mim e falou: "Um livro que eu achei. É meu." Eu olhei para ela e falei: "Deixa eu ver, me dá aqui." "Não, é meu," ela respondeu. Eu, como estava bravo com ela, se eu fosse insistir para ela me entregar o que ela estava na mão, eu ia acabar batendo nela. Então eu nem insisti, deixei. Eu não estava atrás de livro, eu estava atrás de rolemã. Deixei ela lá, que eu já sabia onde ela estava quietinha. E fui procurar o que eu tinha ido procurar. Achei umas lá boas, outras ruins, outras enferrujadas. Mesmo assim eu peguei. Fui lá, peguei a santinha e vamos embora. E ela com esse balde, e ela com o bendito livro na mão. A minha mãe, ela tinha mania de chamar minha mãe, ela era baiana, minha mãe já se encontra falecida hoje. E a minha mãe era baiana. E ela tinha mania de chamar as primas, sobrinha, tudo para vir para cá, para São Paulo, para cuidar de mim e da Santinha para minha mãe poder trabalhar e o meu padrasto. Isso, e o meu padrasto. E nessa época estava morando uma sobrinha da minha mãe. Tinha acabado de chegar praticamente da Bahia. E a minha irmã Santinha era muito grudada nela. Ela ficava o tempo todo com ela. Então, ao chegar em casa, o que a minha irmã fez? Pegou o livro, saiu correndo para ir mostrar para essa sobrinha da minha mãe. Gente, a história aqui é mais sinistra do que vocês imaginam. Vai mostrar esse livro para a sobrinha da minha mãe. Ela já era de maior, ela já tinha uma idade, não me recordo no momento. Hoje eu já tenho quase 50 anos e na época eu era muito moleque, então eu não lembro exatamente o ano e quantos anos ela tinha, mas já era de maior. Ela sentou na mesa e a minha irmã, a Santinha, que de Santinha não tinha nada, sentada do lado, interessada as duas no livro. Era um livro estranho, um livro grosso, com as páginas esquisitas e uma capa preta. Ah, papai! Gente, Fantasminhas, eu conheço esse livro. É o livro do São Cipriano. Vai vendo se não vai ser. Eu não me interessei pelo livro. Afinal, eu não tinha ido lá para o livro, eu tinha ido para outra coisa. Estava limpando as minhas rolemã para o meu padrasto, que o chamava já de pai. Me criou desde pequeno. Do nada minha mãe chega do trabalho, do serviço, e catou a sobrinha dela com a Santinha sentada na mesa, olhando o livro. A minha mãe pegou, entrou, deu boa noite para todo mundo e foi perguntar para a sobrinha dela que livro era aquele. E a sobrinha dela, vindo da Bahia, a Bahia mexe muito com macumba, com umbanda, candomblé, com espiritismo. Então ela tinha um conhecimento, um certo conhecimento daquele livro. Ela foi e passou para minha mãe o que era aquele livro, o que fazia aquele livro. E a minha irmã, ela chegou a olhar, ela não leu porque ela não sabia ler na época. Ela era pequena, nova, ela não sabia ler ainda. Então ela não chegou a ler nada do que estava escrito. Ela simplesmente folheou as páginas e viu as imagens sinistras, bizarras que tinha naquele livro. A minha mãe só olhou brava e falou: "Me dá", para a sobrinha dela, "me dá esse livro aqui. A Santinha não pode estar olhando esse livro. Ela nem batizada é para estar olhando e você aqui falando, lendo em voz alta o que está escrito. Você é louca?" A sobrinha dela ficou desconcertada, mas não falou nada.
E minha mãe pegou o livro para ela. Tô até vendo no que vai dar isso. Bom, tentando encurtar um pouco a história, o relato entrou numa fase difícil da minha mãe e do meu pai, relacionado à questão financeira em casa. Eu e a minha irmã, nós tínhamos de tudo dentro de casa. Tudo o que nós queríamos, nós tínhamos, do bom e do melhor. Mas não sei qual o motivo, não me recordo. Naquela época ficou meio difícil. Não sei, não me recordo se minha mãe ficou desempregada. Eu não me recordo. O que eu me lembro é que minha mãe inventou de separar do meu pai. O meu pai tinha saído de casa. E eu não me recordo se minha mãe estava trabalhando ou não. Eu só sei que eu lembro que eu a via chorando muito, preocupada com as contas, com a comida e as coisas dentro de casa. E comigo, com a minha irmã Santinha. Esse jeito dele falar Santinha, gente, é inacreditável. Um belo dia, eu peguei minha mãe na cozinha, tomando café, fumando um cigarro, sentada na mesa, chorando com um livro na mão. E eu perguntei o que tinha aquele livro, o que era aquele livro. Ela meio que me explicou meio por cima. Eu já era um mocinho, um rapazinho, 15 anos, mas não tinha conhecimento dessas coisas. Mas eu consegui entender mais ou menos o que era. E minha mãe simplesmente olhou na minha cara e falou: "Vou vender minha alma pro diabo." Eu olhei para minha mãe e falei: "A senhora tá maluca? Tá louca?" A minha mãe chorando: "Não aguento mais essa situação. Não aguento mais ver a situação que está dentro de casa. Não podemos ficar desse jeito que estamos. E vamos ter que sair da casa. E preciso de dinheiro para a gente alugar uma casa, para a gente sair daqui, para comer. Filho, preciso de dinheiro." E eu estava lendo aqui o livro e achei, eu não sei se posso dizer oração, reza, sei lá como eu posso se dizer o nome disso, feitiço, mas eu só sei que tem um troço aqui que está falando que é para fazer meia-noite e que se eu fizer meia-noite eu vou ter dinheiro. E eu vou fazer. Ah, Fênix, eu entrei em desespero de pensar na minha mãe vender a alma pro demônio? Não. A minha mãe, eu cresci com a minha mãe falando de Deus. Eu cresci com a minha mãe falando que somos filhos de Deus, não do demônio. Fiquei atento. Na porta. A nossa casa tinha a porta da sala e tinha uma porta na cozinha. Eram 2 quintais. Por qualquer um das duas portas ela poderia sair, porém, para chegar até o portão, ela teria que passar pela porta da sala para o lado de fora. E eu estava sentado na porta porque eu não ia deixar ela passar. E ela brigando comigo, me dando ordem para me passar para dentro e dormir. Fênix, você acredita, Deus é muito bom. Deus é fiel com os filhos dele. Pois a minha mãe foi lá, menina, pegou tudo o que precisava, pegou a oração, sei lá como que se diz aquilo, anotou num papel que parece que ela tinha que fazer lá na encruzilhada. E na rua que nós morávamos era uma encruzilhada. Só que o que aconteceu? Ela tinha que estar nessa encruzilhada meia-noite. A minha mãe começou, ela se ajeitou, se arrumou, ajeitou tudo o que precisava, 11 horas da noite. Pegou a vela na mão, o papel, dizendo que meia-noite ela ia estar na encruzilhada. Quando deu 11h30, ela foi sair. Só que quando ela chegava no quintal, como nós morávamos em sobrado, nessa encruzilhada dava diretamente para a avenida. Quando ela chegava no quintal, que no caso seria na porta da sala, lá na avenida, ou seja, acho que de frente, na avenida, surgia uma luz redonda branca, como se fosse um farol de carro. A minha mãe
para ninguém ver, vizinho nem nada, voltou para trás. Aguardou, esperou passar, sumiu a luz. Ela só pensou, o carro foi embora, lá vou eu. Catou tudo de novo, tomou um gole de café, acendeu um cigarro. Quando ela chegou na frente de novo, da porta da sala, outra luz, parecendo um farol de carro. Fênix, isso ocorreu até meia-noite em ponto. Toda hora que ela pegava essa vela, o papel que ela conseguia chegar na porta da sala, que ela olhava para cima, lá na avenida, apontava essas duas bolas brancas, como se fosse um farol de carro descendo na nossa rua. E nisso minha mãe voltava para trás. Ou seja, Fênix, eu só sei que eu fiquei acordado, orando, sentado no sofá, orando para que minha mãe não fizesse isso, de entregar a alma dela para o diabo, o demônio, como ela queria. Quando eu fui perceber, ela estava na cozinha sentada, xingando que nem louca, sem entender o que estava acontecendo. E já tinha passado da meia-noite e ela não fez o trato que ela falou que iria fazer. Fênix, as pessoas têm que prestar mais atenção em livros, principalmente relacionado nas mãos de criança. Porque depois disso que minha mãe queria fazer, mesmo não fazendo, não dando certo, penso eu que Deus protegeu a minha mãe, que ali não era farol coisa nenhuma. Muitas coisas aconteceu dentro da minha casa. E a minha irmã, por não ser batizada, a santinha, ela via quase tudo. Acharam que ela estava ficando até louca. Acharam que ela estava ficando até louca. Mas não era. Tenho eu em mim que tudo foi devido àquele maldito livro da capa preta, que até então eu não sabia qual o nome, eu não cheguei perto, eu não peguei. Só sei, resumindo, Fênix, a minha mãe não fez esse trato, ou sei lá como se pode chamar isso, mas ainda conseguimos ficar um tempo ainda na casa. Conseguimos ainda ficar um tempo na casa. Depois disso, a minha irmã começou a ouvir vozes dentro de casa. A minha prima, a sobrinha da minha mãe, do nada deu a louca, quis ir embora, voltar para a Bahia. Ela começou a ver as coisas, ela começou a escutar barulhos. Às vezes eu estava com ela na sala e do nada ela começava a chorar, falando que estava escutando choro de criança dentro do quarto. Em nossa casa eram só 3 cômodos, era um sobrado grande, mas eram só 3 cômodos, ou seja, contendo somente um quarto. E eu entrava dentro do quarto, não tinha nada, não escutava, não tinha neném em casa. Era somente eu e minha irmã. A nossa prima tinha ido embora, voltado para a Bahia. A minha mãe não conseguiu arrumar alguém para ficar cuidando de mim e da minha irmã. Eu tive que tomar conta dela, da santa, que de santa não tinha nada, até a minha mãe arrumar alguém para tomar conta tanto de mim quanto da minha irmã. Em seguida, logo ela arrumou um trabalho e começou a trabalhar. Então eu que ficava para arrumar a casa e tomar conta da minha irmã. Do nada ela falava que escutava o armário, as gavetas dos armários de talheres cair no chão. O armário que minha mãe tinha era aquele tatiaia todo de ferro. Me recordo como hoje, um vermelho lindo. Os móveis da minha mãe da cozinha eram todos vermelhos. E eu chegava na cozinha e não tinha nada. A minha mãe, quando inventava, ela não gostava porque ela era muito limpa. Mas quando às vezes ela estava muito cansada, que ela não lavava a louça à noite, a minha irmã falava que escutava lavando a louça durante a noite.
mas no decorrer da manhã, a gente chegava na cozinha, tava a louça toda lá. E todo mundo começou a falar o quê? Que a minha irmã, a Santinha, estava ficando louca. E ninguém acreditava nela. E minha mãe não desconfiou do livro. O livro ainda se encontrava dentro de casa. Um belo dia, a minha mãe, ela toda sexta-feira tinha mania de fazer faxina em casa. No sábado ela ia para o salão, de salão de beleza, arrumar cabelo e as unhas dela. E o domingo era o dia que ela tinha livre para cuidar da gente e fazer alguma coisa de diferente. Uma bela sexta-feira, a minha mãe estava fazendo faxina, como sempre ela fazia. A minha irmã deitou no sofá e acabou dormindo. Eu fui para o quarto, deitei, dormi. Estava cansado, tinha sido um dia cansativo de escola. A minha mãe terminou a faxina dela e não quis acordar a minha irmã, deixou ela dormindo no sofá. Do nada, Fênix, de madrugada, se o que eu me recordo, se eu não me esqueci, era 3 horas da manhã. Exato, a minha irmã acordou aos gritos, aos berros na sala. Eu e minha mãe saímos correndo, achando que entrou alguém dentro de casa, alguma coisa. Só tava nós três. Quando minha mãe chegou perto da minha irmã estava lá em desespero, gritando, chorando. Eu vi o bicho, eu vi o bicho, eu vi o bicho, eu vi o bicho. Aí sim, Fênix, eu comecei a concordar que ela estava ficando louca. Que ela estava dormindo. Que bicho que ela viu? Não tinha bicho nenhum dentro de casa. Nem animalzinho de estimação a gente tinha. A minha mãe foi aos poucos acalmando ela, acalmou. Quando minha mãe conseguiu acalmar ela, minha mãe perguntou para ela que bicho que era. Só que ela não queria falar. Era falar disso, ela começava a entrar em pânico de novo. Minha mãe catou ela, a gente voltou para dentro do quarto e fomos dormir. No outro dia pela manhã, a minha mãe foi na hora do café, perguntou para ela o que tinha acontecido. Ela começou a chorar, calma, mas com medo e chorando. E eu louco para dar risada. Nossa, mas você era um irmão excelente, né? E eu louco para dar risada da cara dela. Primeiro, porque eu estava achando ela com cara de louca. E segundo, da história que ela estava contando, que era uma história absurda. Não tinha cabimento o que ela estava falando. Ela foi falar para minha mãe. Na nossa casa, minha mãe tinha umas almofadas vermelha, grandona. E minha mãe pegou essas almofadas e colocou em um dos sofás de frente a ela. Ela estava dormindo no grande e minha mãe pegou essas almofadas e colocou em cima de um sofá pequeno. Meu padrasto, meu pai, passou, deu uma passada lá para falar não sei o que com a minha mãe e deixou a blusa dele lá. Era uma jaqueta de couro bonita, me recordo como hoje, do meu pai. Ele colocou essa jaqueta por cima dessas almofadas. E eu acho que na hora dele ir embora, ele esqueceu e ficou lá. E ela falou para minha mãe que ela viu o bicho. Só que esse bicho que ela tanto estava falando para minha mãe que viu, ai, Fênix, era o demônio. Como que ela poderia falar que era o demônio se ela nunca nem tinha visto um demônio na vida? Tava ficando louca, aquela coisa. Por isso que eu falo, de santa não tinha nada. Tava ficando louca. A minha mãe falou que foi sonho, que ela sonhou, que ela imaginou devido às almofadas, porque a casa estava toda escura. Como ela trocou a cortina, tinha colocado cortina clara, a luz do poste da rua refletiu para dentro da sala. E ela deve ter imaginado alguma coisa ou sonhou na hora que ela acordou. E ela insistindo que não, que viu. Que viu, ainda deu a descrição todinha para minha mãe como que era esse tal bicho que ela falou que viu. A minha mãe começou a ficar cismada com as coisas que ela estava falando. Minha mãe levou no médico, minha mãe fez exame de cabeça dela, toda preocupada, mas tudo constava normal, não tinha nada de errado.
Na escola estava normal, não tinha nada de errado com ela. A minha mãe falou que simplesmente ela foi conversar com um amigo e uma amiga tomando cerveja, que minha mãe saía às vezes à noite para festa, para os bailes de festa com os amigos do trabalho dela. Eu não sei como, não sei direito, mas eu só sei que a minha mãe falou que conversou com esses amigos dela e falaram que o que a minha irmã estava vendo estava sendo refletido através por causa do livro que estava dentro de casa. E que o nome do livro era São Cipriano, da capa preta. A minha mãe logo voltou para casa, porque falaram que ela tinha que tirar aquele livro de dentro de casa, porque senão aí sim a minha irmã poderia ficar louca, poderia se matar, alguma coisa assim. Só que falaram para minha mãe que era para minha mãe pegar a minha irmã e mostrar para ela, não ler, mas ir mostrando as folhas que tinha os bichos no livro. E assim minha mãe fez. Eu estava na rua jogando bola. Quando eu cheguei, entrei dentro de casa para tomar um copo com água. Estava minha mãe sentada com a minha irmã com esse maldito livro na mesa. E a minha mãe passando e a minha irmã olhando. Do nada, minha irmã gritou: "É esse!" E minha mãe: "É esse o quê?" É esse bicho, mãe, que eu vi na sala." A minha mãe ficou em pânico, em desespero. Ela chorava porque ela falou que se arrependeu muito de ter ficado com aquele livro dentro de casa. Ela achou que foi devido o que ela queria fazer e não fez. Ela se fazia várias perguntas, mas não tinha resposta. Eu só sei, Fênix, que a minha mãe pegou esse livro, deu para esse amigo dela, porque ele pediu que queria ver. Resumindo, parece que o rapaz ficou louco. Ele começou a ler, ficou viciado nesse livro e começou a fazer as coisas que tinha no livro. A mãe dele era evangélica, mas por fim ele acabou ficando louco e minha mãe adorava esse amigo dela. Só sei que parece que minha mãe teve que ir na casa dele procurar esse livro, para queimar esse livro, porque ele ficou louco. A mãe dele só chorava e não sabia de livro nenhum quando minha mãe chegou lá perguntando desse livro para ela. Mas a minha mãe pediu permissão, entrou dentro do quarto dele, procurou e achou. Eu não sei que fim minha mãe deu a esse livro. Nunca mais eu vi dentro de casa. Aos poucos a minha irmã foi melhorando. Minha mãe resolveu mudar de casa, alugou uma outra casa. Mudamos. Quando pensa que não, o ex-dono da casa do sobrado, que a gente morou muitos anos, chamou a minha mãe para conversar. E a minha mãe foi e eu lembro que eu fui junto. Quando chegamos na casa, eu lembro até hoje o nome do dono da casa, Seu Zé. Isso não é nome fictício, é o nome dele mesmo, Seu Zé. Era Zé alguma coisa, mas eu não me recordo, só lembro de Seu Zé. Ele falou para minha mãe que quando a gente mudou, ele foi fazer uma geral na casa para poder alugar novamente. E foi limpar a casa, limpar o telhado da casa. Porque a casa era o sobrado, a gente morava na parte de cima. Porém, quem morava na casa de baixo era o dono, era o Seu Zé. E eu lembro que eu estava meio longe, mas eu estava prestando atenção, Fênix. Mas eu lembro ele falando para minha mãe que em cima do telhado ele achou os ossos de uma criança, de um bebê, de uma criança pequena. Não sei ao certo se era um bebê ou se era criança tipo eu ou a minha irmã, mas eu lembro dele falando que tinha os que tinha achado em cima do telhado, justamente na sala, na parte da sala, ele tinha achado, entre os telhados, ele tinha achado os ossos de uma criança e que ele queria uma explicação.
E a minha mãe falava, conversando com ele, em desespero, falando que não tinha explicação para dar. Ela nunca tinha abortado, ela não teve outro filho, os filhos que ela tinha estavam com ela. E o outro estava sendo criado pela avó. Então, ou seja, não era dela. Gente, Jesus, que babada essa história louca. Bom, por fim, Fênix, aqui eu deixo o meu relato. Aqui eu deixo o meu relato e, e peço para que os pais prestem atenção, para que os pais prestem atenção aos livros que os filhos pegam para ler. Prestem atenção na cor do livro, porque eu cresci, me tornei homem e depois eu procurei saber desse livro. Realmente, esse livro é magia negra, da pesada, muito da pesada. Eu nunca li, nunca abri, mas eu procurei ler, procurei saber. E diz que é muito pesado e não tem outro igual. Só tem ele, ou seja, livro da capa preta é livro do São Cipriano, ou seja, livro do demônio. Então, que os pais fiquem espertos com os filhos dentro de casa, que os pais fiquem espertos quando os filhos começam a falar que está vendo alguma coisa, procura saber se não está vendo na internet ou na escola ou com os amiguinhos, se não está vendo alguma coisa. Porque se eu não tivesse levado a minha irmã Santinha para aquele lugar, ela não teria achado aquele livro. Outra criança poderia ter achado e não ter pego, mas ela, de Santinha, não tem nada, eu não sei o que prendeu a ela, mas ela pegou o livro. Então, se eu não tivesse levado, ela não teria pego aquele livro e não teria passado por muitas coisas que ela passou. Hoje, ela se encontra já uma mulher, mas é uma mulher que tem medo de escuro, é uma mulher que quando ela comenta que quando fica no escuro, ela fica de olho fechado, porque se ela abre os olhos, ela vê um monte de coisa ruim, um monte de bicho, um monte de coisas ainda na frente dela. Então, talvez isso pode ter ficado como um trauma da cabeça dela, ou sei lá, né? Se realmente ela vê, ela não é batizada até hoje. Já passou dos 40 também, não é batizada até hoje, então vai lá saber. Fantasminhas? Que história horrenda. Que bizarro. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa história. A história é verdadeira, tá, pessoal? Porque ele mandou a foto dele, da irmã, da mãe dele. Gente, mandou a foto da casa que eles moraram, desse sobrado. E realmente, de frente ao sobrado tem o ferro velho. Tem um ferro velho de frente ao sobrado que eles moravam. E tem a rua que ele estava nos relatando, que é o que a mãe dele queria ir lá fazer a besteira. Estou de boca aberta, gente, sério, estou de boca aberta com esse relato. Eu acho que de todos que eu já contei aqui, eu acho que esse para mim foi o pior. Em questão de ser assombrado, desculpa, minha garganta está ruim de tanto estar falando, tá seca. Para mim, esse daí eu acho que foi o pior. Foi muito pesado. Coitado dessa menina, coitada dessa mãe. Gente, olha. Mas chegamos ao fim dos nossos relatos, chegamos ao fim das nossas histórias. Não esqueçam de dar o curtir aí. Deixa aí nos seus comentários, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando das nossas histórias. Mandem para mim as suas histórias, tanto pela Falciane ou pelo sobrenatural, ok? E eu estarei lendo para vocês.
seja elas qual for. Não importa. O importante é nós tirarmos aproveito dessas histórias que são contadas. Não é verdade, meus fantasminhas? E aí, vocês acreditam no sobrenatural? Responda a vocês.